Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para que você tenha uma noção de qual é a verdadeira economia que o sistema de holding familiar pode trazer para a sua família. Isso porque muitas pessoas já sabem que o inventário é extremamente caro, já sabem que o inventário dilapida o patrimônio, mas elas não têm noção de quais os números na prática do inventário, com que os herdeiros efetivamente terão que gastar e mais do que isso, essas pessoas muitas vezes não sabem dos números do sistema de holding familiar e qual é a verdadeira economia que esse sistema pode trazer para as famílias. Então, pensando nisso, eu estou gravando esse vídeo hoje e imagine só uma família que possui um único imóvel que foi adquirido há 15 anos atrás pelo valor de 250 mil. Mas com um boom imobiliário, esse imóvel hoje, 15 anos depois, vale 1 milhão e 500, um único imóvel. Vocês sabem quais os gastos que os herdeiros, que os filhos terão com esse inventário? Vamos lá. Só de imposto, essa família teria que pagar 120 mil reais. Honorários advocatícios, com a tabela do AB, o mínimo que pode ser cobrado nesse caso, para essa família, 75 mil reais. De cartório, quase 8 mil reais. Certidões, essa família terá que gastar com um bocado de certidões, em torno de 4 mil reais, e mais do que isso, essa família ainda teria que gastar com registro de imóveis, com cartório de registro de imóveis, que nesse caso em específico daria em torno de 9 mil, 9.100 reais. Número total. Essa família teria que gastar, os filhos teriam que tirar do bolso 216 mil reais. Isso dá em torno de 14,4% do patrimônio. Então, só nessa brincadeira, 14% já foi embora. E o que acontece na prática é que a maioria das famílias, os filhos, não tem esse valor. Isso porque tem que ser pago à vista. É óbvio que, salvo os honorários advocatícios que podem ser combinados, o resto tem que ser à vista. E essa família geralmente não tem esse dinheiro à vista. É um único imóvel de 1 milhão e 500. E qual que é a solução? É vender o imóvel. Isso é o que, infelizmente, na maioria dos casos, acontece. E quando você vende um imóvel, você tem que vender para um investidor. É uma pessoa que vai aceitar comprar aquele imóvel para receber a escritura definitiva só quando finalizar o inventário. E mais, você precisa vender rápido. Você não vai vender pelo preço normal. Essa família, nesse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, terá que vender esse imóvel com deságio, que gira em torno de 20%. E como ficaria as contas? Vendendo com deságio de 20%, essa família vai vender aquele imóvel por 1 milhão e 200. Ao vender por 1 milhão e 200, mais do que isso, essa família ainda terá que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aquisição. Então, entre essa diferença de 1 milhão e 200 e os 250 mil que eu expliquei lá atrás, incidirá o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é de 15%. Então, isso somado aos outros valores que eu já te mostrei ali atrás, isso extrapola um percentual imenso do patrimônio e eu vou te mostrar agora. Retomando as contas, fora o que eu já te mostrei, essa família ainda terá que gastar 142.500 de ganho de capital, de imposto de renda sobre o ganho de capital, que dá um total de 358.541 reais. Quase 360 mil que os filhos terão que tirar do bolso só para passar para o nome deles o que já é deles por direito. Então, isso é um absurdo. E essa é a verdadeira caixa preta do inventário. Isso é o que as pessoas não querem que você saiba. As pessoas não querem que você saiba como evitar o inventário, porque, como você está vendo, muitas pessoas ganham com isso. Mas você não, você que já me acompanha, você sabe que tem como evitar o inventário, que é com o sistema de holding familiar, e eu vou te explicar a verdadeira economia. Retomando as contas, essa família vendeu por 1 milhão e 200 o imóvel. Só que eles tiveram o gasto de quase 360 mil reais, o que sobrou no bolso dos filhos de 841 mil. Isso dá uma perda patrimonial
de R$ 658.541, o que equivale a 43,9%. 44% do patrimônio foi embora. Agora vocês entendem quando eu digo que quase metade do patrimônio vai ser simplesmente jogado fora o dia em que você não estiver mais aqui? Isso é efetivamente o que acontece. O patrimônio é dilapidado. Ah, mas sobrou R$ 841.000 no bolso dos filhos. Cara, mas eles tiveram que vender o imóvel. E é um único imóvel. Quando eu falo que os filhos podem ser rebaixados de classe social, é isso, porque essa família, esses filhos aqui, terão que provavelmente mudar de casa. Eles terão que ir para outro bairro mais desfavorecido naquela cidade. Então, é esse, efetivamente, o impacto de um inventário na prática. Então, a solução é o sistema de holding familiar e eu vou te mostrar as contas agora. Lembra do inventário, né? Tudo aquilo que eu te falei: imposto, honorários, cartório, certidões, registro de imóveis, imposto de renda sobre o ganho de capital, que dá um total de R$ 360.000 para um único imóvel, lembrando mais uma vez, de 1.500.000. Com o sistema de holding familiar, a família, gente, olha a diferença. O imposto, que é de 120 mil, porque é os 8% em cima de 1.500.000, essa família terá que pagar 10 mil, que é 4% sobre os 250 mil. Então, a alíquota é diferente e a base de cálculo é diferente, apesar de ser o mesmo imposto, o ITCMD. Os honorários aqui, que no inventário dariam R$ 75.000, porque é uma obrigação da OAB, para essa família que tem um único imóvel de 1.500.000, a holding familiar dela giraria em torno de 25 mil, mas isso também é combinado entre as partes, entre o advogado e entre a família. Cartório de notas, tabelionato de notas, no sistema de holding familiar, zero, não tem. Certidões que você tem que gastar no inventário, não tem no sistema de holding familiar. Registro de imóveis, aqui no sistema de holding familiar, dá 3 mil. Por quê? Porque a base de cálculo não é mais 1.500.000, é 250 mil. E o ganho de capital? E o imposto de renda sobre o ganho de capital? Zero. Você não tem essa diferença. Então, isso dá um total de R$ 38.000. A família terá que gastar R$ 38.000 para construir o sistema de holding familiar. Só que quem está gastando isso, quem vai tirar efetivamente isso do bolso, são os pais. E isso cabe no bolso, porque uma família que tem um patrimônio de 1.500.000, eu duvido que essa família tenha um carro de 38 mil. Essa família tem um carro muito mais caro do que isso. Então, o sistema cabe no bolso. E isso você vai evitar com que os seus filhos, com que a sua família gaste R$ 360.000 o dia em que você não estiver aqui e muitas das vezes tenha que vender o seu patrimônio e o seu patrimônio vai ser dilapidado. A diferença financeira entre os sistemas, nesse caso, é de R$ 320.541, que dá uma economia de 88%. Então, gente, quando eu falo que o sistema de holding familiar traz uma economia tributária imensa, é isso. Vocês acabaram de ver na prática. E isso aqui, uma família que tem um único imóvel de 1.500.000. Se tiver mais imóveis, então essa economia ultrapassa 90%. Entendeu? Então, essa é a verdadeira economia que o sistema de holding familiar traz para as famílias. E qual a principal diferença? Para mim, não é nem a parte financeira, é porque você não tem perda patrimonial. No inventário, a família tem que vender um dos bens, isso é o que geralmente acontece. Isso é solução que muitas famílias dão. Ah, mas aí eu vendo um dos bens e pago. Gente, quem fala isso é porque não estava lá quando você estava trabalhando. Quando você escorreu cada gota de suor da sua testa para conseguir construir o seu patrimônio, vê uma pessoa depois e fala assim, vende um dos bens então e paga. Gente, isso é absurdo. Não precisa ser assim e não deve ser assim. Esse é o sistema de holding familiar. E essa por cima, né? Isso por cima é a verdadeira economia que o sistema de holding familiar traz para a sua família. Então, você aí pode atribuir esses valores
para a sua família, para a sua realidade patrimonial, para a sua realidade familiar. Entenda, constituir o seu sistema de holding familiar é um ato de amor que você terá com seus filhos para evitar com que eles passem por um ato de horror no futuro, que é realizar um inventário, que é empobrecer, tendo que tirar dinheiro do bolso, tendo que dilapidar, tendo que vender o seu patrimônio, tá certo? Um abraço e te espero no próximo vídeo.